Oi pessoal, tudo bem? De volta para a gente conversar um pouquinho mais sobre coisas que passam pela vida da gente, passam pela sua experiência de vida e a gente vê como a palavra de Deus pode nos auxiliar a pensar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre acordos. Como você faz os seus acordos? Como é que você trata eles? Você cumpre os seus acordos? Tem um dito popular aí que nos fala que o combinado não sai caro, né? Algumas pessoas nem se importam com o combinado, não se incomodam com ele. Estou falando com você que costuma cumprir com o combinado. Há outras pessoas que vão dizer assim: o combinado não é caro nem barato, é só o combinado. É, verdade. Existem combinados que podem sair caros. E é disso que eu quero tratar, para você pensar os seus acordos, os seus combinados. A gente vai tratar isso lá no capítulo 12 do Evangelho segundo Marcos, de 13 a 17. E eu convido você para ler com calma em casa. Eu só vou descrever, que é justamente aquele texto onde fala da moeda do tributo, em que Jesus diz aquela célebre frase lá no versículo 17. Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muitos discutem o que ele quer significar, mas eu quero tratar desse tema, somente desse tema e não nada mais, para que você pense nos seus acordos de família, acordos com seu cônjuge, acordos com seus filhos, acordos de toda sorte que você tem na vida. São muitos. A gente não se dá conta como a gente faz acordos tácitos, falados, onde a gente não assina nada, mas são acordos. Acordos que você se compromete. E se você for um homem de palavra, uma pessoa de palavra, você vai se movimentar para que esse acordo se cumpra. Alguns que nem se importam com um acordo, não tenho acordo nenhum, e seguem a vida assim mesmo. Mas eu queria que você, mesmo sendo um cumpridor ou não cumpridor dos seus acordos, você precisa pensar sobre isso. E esse texto bíblico vai mostrar para a gente um momento interessante, onde fariseus e herodianos, eles foram movimentados pelos sacerdotes justamente para testar Jesus. E nesse trecho da Bíblia, eles vão buscar fazer perguntas a Jesus a respeito do que era o tal do tributo. E era um tributo que os judeus não estavam muito felizes com os romanos que estavam cobrando lá, e eles querem incitar que Jesus incorra num erro, para que ele fale alguma coisa errada, para que pudesse ser julgado por conta do que disse ou incitou a população a fazer a respeito de não pagar esse tributo. Então era uma trama. O interessante é que logo do início, esses fariseus e herodianos, que eram grupos judaicos, que conviviam entre eles ali, eram grupos separados que nem se davam muito bem, mas eles entram em acordo, eles entram em cumplicidade, um acordo entre eles, para que pudessem incomodar Jesus. E Jesus, percebendo, o texto vai dizer, que percebeu o que eles estavam querendo fazer com aquela pergunta, e ele, percebendo, a palavra vai dizer lá no versículo 15 sobre a hipocrisia deles, Por que vocês estão me experimentando? E trazem, me dá um denário. O denário era uma moeda, uma moeda local. Essa moeda trazia o rosto de César de um lado, E ele pergunta: olha, o que diz esse denário? Que era a moeda que era um dia de trabalho. Esse denário diz o quê? É César. Bom, então dai a César o que é de César e a Cristo o que é de Cristo. E o texto vai nos terminar dizendo o seguinte: e muitos se admiraram dele. E muito se admiraram dele. Esses fariseus e herodianos foram lá em acordo para uma trama.
É uma coisa importante você compreender que existem alguns acordos que, por mais que sejam cumpridos, eles não geram vida. Se você é alguma das pessoas que nunca pensou sobre isso, sobre os acordos da sua vida, que não geram de verdade vida, não fazem bem, não necessariamente eles precisam ser cumpridos, apesar de terem sido combinados, previamente combinados. Isso você tem que pensar. Muitas vezes você empenha a tua palavra de tal maneira a determinados acordos na tua vida, seja dentro da sua família, muitas vezes extraconjugais, no trabalho, muitas vezes fazendo coisas que não deveria fazer, em ilícito. Nós vemos isso o tempo todo na televisão, pessoas presas por conta de ilícitos acordados, combinados, coisas que não deveriam ser feitas. Mas eu quero ser muito mais objetivo, não para fora do que a gente vê na mídia, mas dentro da sua casa, dentro do seu dia a dia, pensar nos acordos que você tem feito, os acordos que Jesus trata, os acordos que Jesus quer que você trate com Ele, escreva com Ele, são acordos voltados para a vida, são acordos que tensionam o bem do outro. E se você faz acordos e quer cumprir acordos esses que, olhando para a moeda, vão olhar absolutamente coisas que nada têm a ver com a vida, quando você já percebe, como Jesus percebeu, que havia hipocrisia, que há alguma coisa que está errado, é preciso revisitar esses acordos. Eu quero estimular você, que você revisite os acordos do relacionamento com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, acordos que você fez, ou acordos que você nunca escreveu, mas tacitamente você tem vivido esses acordos, acordos que não geram vida, não geram bem. Você cumprir determinados acordos, por mais que você imagine que isso vai ter bom fruto, provavelmente não terá. Alguma coisa nesse texto aqui muito interessante, que esse grupo de pessoas, de fariseus e herodianos, eles saem dali, e o texto vai dizer que eles saem ali maravilhados com Jesus. Mas quando você vai lá em Lucas 23, 2, o texto vai dizer para a gente o seguinte: e ali, levando a assembleia toda, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Vedando pagar tributo a César. Cristo nunca disse isso. Mas parece que essas pessoas, esse grupo de pessoas que saiu ali daquele momento maravilhado a respeito do que Jesus vinha dizendo, trouxe uma informação distorcida para os sacerdotes. E essa informação foi utilizada para que se compunham todo o pensamento contra Jesus Cristo. E a gente sabe da história. Há um desdobramento e Jesus é crucificado. Então aquele acordo era um acordo de morte. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas por um momento só com o contato com Jesus. Mas parece que o acordo prévio que eles tinham com os sacerdotes, esse acordo falou mais alto do que aquele encontro com Jesus, com aquele momento de maravilha. Eu queria estimular você que você revisitasse os acordos, que você tivesse acordos com a sua família amparados por Jesus, que não fosse como esses homens que ficaram maravilhados por só um momento, um simples momento, estupefatos com a presença de Jesus, mas essa presença não foi suficiente para manter um acordo com Jesus e permanecessem com um acordo com os fariseus. Há uma frase atribuída a Fernando Pessoa que diz o seguinte: quem não vê bem uma palavra não pode ver bem uma alma. Quem não vê bem uma palavra não pode ver bem uma alma. Eu espero que a palavra do Senhor invada seu coração, te faça perceber os acordos que você tem e você revogue aqueles que não têm o menor sentido de permanecer na tua vida, seja com a tua família, com a tua esposa, com o teu esposo, com teus filhos, no seu trabalho. Abra mão dos acordos que têm levado à morte, como foi o caso de Jesus. Aqueles acordos
aqueles fariseus, aqueles homens, propiciaram o início de uma trama que foi levada à morte de Jesus. Todos os elementos compunham isso. Olhe de novo a sua vida, olhe de novo os acordos de os combinados e rompa aqueles que eventualmente vão trazer morte e não vão trazer vida para você, porque Jesus, creia nisso, Ele só faz acordos de vida, de paz e de bem para você. Que você tenha ótimos acordos na sua vida, revisite-os, passe um filtro neles, tenha certeza que Jesus vai abençoar esses seus novos acordos. Que Deus abençoe.